Isso vai nos trazer uma mudança conceitual. Primeiro, e nós vamos ver esse ponto, eu vou pular porque nós vamos detalhar isso hoje, é o organograma versus o fluxograma. Segundo, é o conceito sobre centro de custo e unidade de receita. Os que fizeram a administração, vocês se lembram que a gente tem um trabalho enorme na empresa, sabe? Centro de custo. Onde é que está o meu centro de custo? Quanto eu gasto de luz nessa sala? Quanto eu gasto naquele negócio? Coisas interessantes. Hoje, a empresa que baseia a sua estruturação em centro de custo, ela quebra. Ela está se preocupando no que ela não vai gastar. Hoje só tem uma medida para a empresa ser bem-sucedida. É a unidade de receita. Esse é o conceito que nós vamos desenvolver com mais profundidade, porque é a unidade de receita que interessa. Se alguém está ocupando uma sala lá no meu escritório e não está servindo para nada, aquele centro de custo é irrelevante. O que é relevante é o seguinte: eu estou gastando energia, tempo, cliente, esforço, contato, dedicação para alguém que não está produzindo nada. Esse é o desespero. Então, a mudança do conceito de centro de custo para unidade de receita é o que importa. Outro dia, até nós estávamos conversando com o Jair sobre isso, num segmento da empresa dele, certo? Não é quanto a pessoa não produz. Isso é o problema mais dela que se ela está tendo participação. O problema é que você está perdendo tempo nisso aí, certo? Terceiro, vocês devem se lembrar, quem fez a administração anteriormente, que a gente tinha que criar um manual de conduta, né? Eu me lembro que o Banco do Brasil tinha um manual de conduta de 1000 e poucas páginas. Casa mesmo Pernambucanas, que é onde eu comecei a trabalhar também. Uau! E 100% era não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode vir de tênis, não pode dizer gravata, não pode fazer... 100% do manual de conduta era não. Era a negativa, é a base da nossa formação. Hoje em dia, você só tem que criar procedimentos positivos. Nós vamos ver, por exemplo, aquilo que para mim foi um dos caras mais preparados para a gestão moderna, que foi o Rolim Amado. O que ele fez na TAM? Não, a decisão é sua, pô. Você pode errar fazendo, eu vou te apoiar, certo? Nós temos que criar o quê? Procedimentos positivos, regras que a pessoa se sinta confiante de fazer e decidir. Porque em toda empresa nós temos o quê? Em todos os lugares. Nós temos o âncora e o motor de popa, né? Tem um cara que está só jogando lá e procurando ver por que você não vai crescer, e o sujeito que está procurando empurrar a empresa. A gente tem que tirar nesse procedimento os âncoras, certo? Nós temos que trabalhar só com o motor de popa. Nós vamos ver isso com detalhe também. Outra coisa, acabou o herói. Aquele sujeito chegava na empresa e falava: olha, se eu não estiver aqui, a coisa não funciona. Se alguém chegar na sua empresa e demonstrar essa coisa, o que você faz? Corta o cara, pô. Ele não existe, ele é um âncora, ele está só atrapalhando. Por quê? Porque hoje em dia só existe trabalho em equipe. Quando nós formulamos essas estruturações em empresas, a gente vê o quê? Primeira coisa, vai fazer um teste de pessoal, veja quantos pontos ele ganha em gestão de equipe. Se o cara não souber trabalhar em equipe, põe fora. O estrela, aquele cara, o rei da cocada preta, como a gente falava no Brasil, esse cara está fora, ele não tem espaço na gestão de hoje em dia. E nós vamos ver isso, inclusive, na parte de organograma e fluxograma, certo? E uma outra coisa que mudou, me lembro que há 10 anos atrás, quando eu fui dar uma palestra aqui na Associação dos Realtors, e falavam: como é que vai ser isso? Na época se falava em mudar a estrutura da casa física, porque já se começava a ver um movimento da pessoa trabalhar em casa. Eu fui resistente a essa teoria. O primeiro grande erro que eu fiz nos Estados Unidos foi exigir que o meu sócio tivesse um escritório, um armazém, aquela coisa toda, certo? Hoje, eu reconheço que eu quase quebrei a empresa, porque não tinha nada que a Amazon está com um escritório lindo, maravilhoso. O cara falou: até posso pôr, dinheiro é seu, certo? Mas ele já tinha entendido que trabalho de casa às vezes era mais barato. Hoje, quase 40% dos americanos trabalham em casa. Então, essa mudança do conceito vai afetar completamente o método de gestão. Como é que você controla um cara que está trabalhando na casa dele? Então, basicamente, o que nós vamos ver? Há uma necessidade de reconfigurar a arquitetura organizacional e os processos de gestão. Essa é a conclusão dessa nossa primeira parte. Se nós não entendemos isso, provavelmente nós vamos ter dificuldade em participarmos do mundo moderno da empresa. Do ponto de vista prático, o que a gente viu assim, e vou passar rapidamente isso?
Primeiro, as companhias quebraram? Não. Todo mundo continua viajando, mas a videoconferência tem substituído em grande parte isso. Da mesma maneira que alguém outro dia falava aqui, o papel não acabou. O papel não acabou, o jornal escrito não acabou, etc. Mas ele muda a configuração. Né? E nós temos que preparar a nossa gestão para essa modernidade. Segundo, disciplina versus iniciativa. É o corolário que nós falamos antes. Importa menos a disciplina e interessa muito mais a iniciativa. É um outro conceito difícil para pessoas já da minha idade admitir que alguém, deixa o cara fazer. Não, peraí, não é assim, mas é assim. A pessoa tem que ter liberdade de fazer, senão a coisa não vai. Terceiro, aquela velha história do Zorro, né? O herói do sertão que faz o Zezinho. E o Garcia, mas não é o Sargento Garcia, é aquela mensagem Garcia que muitos de nós tínhamos a oportunidade de ler o livrinho, e o cara falou, vai lá e entrega essa mensagem lá em Cuba, depois de passar o jacaré. E o cara foi, né? Toda a corte não quis ir, mas o Garcia foi lá e entregou. Essa mensagem Garcia, que acho que todos vocês devem ter lido o livrinho dele, na aula de administração, é essencial na modernidade hoje. Quarto, nós não precisamos ter estruturas próprias mais. Hoje em dia, quanto menos custo fixo você tiver, quanto menos pessoas você tiver do seu lado, quanto menos área você tiver para colocar gente, quanto melhor vai a sua empresa. Quanto mais você terceirizar, mais você tiver parcerias, e isso nós encontramos dificuldade com os nossos conterrâneos quando chegam aqui, mas como é que está o seu escritório? Quantas pessoas trabalham aqui? Aquela lista de colaboradores que você tem, onde é que eles põem a nádiga na cadeira aqui no escritório? Não tem que estar aqui sentado, ele está na casa dele, certo? E por último, destacar o problema da carreira contra a reengenharia. Nós todos lembramos a palavra básica do Amador Aguiar, o maior banqueiro do Brasil, que ele dizia, ninguém chega a diretor desse banco se não tiver começado com um contínuo, lembra? Era a regra do Bradesco. Todo mundo tinha que fazer carreira saindo de office boy. Hoje não dá tempo, você não tem tempo de treinar, se o cara vale, você vai lá e paga, você vai lá e compra o passe dele, certo? Essa reengenharia nos trouxe uma necessidade da gente aceitar o desafio de trazer uma pessoa para o seu quadro de trabalho que não começou contigo. E isso tem feito com que as empresas ganhem velocidade, ganhem dinâmica, ganhem receita. Por favor. Bom. Então, isso vai nos trazer algumas consequências que nós vamos analisar assim com mais profundidade. Primeiro, a autoridade individual do chefe, ela se dizima. Necessariamente, a gente tem que estar preparado por isso. Segundo, por mais que possa representar risco para a sua empresa, você preparar e treinar alguém, você tem que treinar todo mundo todos os dias. Né? É um custo que você tem que assumir a responsabilidade. Terceiro, cada membro da equipe tem que conhecer, tem que ajudar, tem que aceitar que os outros são parte da equipe. Né? Isso é fundamental, certo? A visão da empresa não é uma propriedade nossa, do dono. Cada membro da nossa equipe tem que ter a visão, tem que saber qual é o quadro ético que nós acreditamos, quais as crenças que nós temos, certo? Que valores nós vamos ter, quais os princípios que nós vamos perpetrar dentro da empresa, porque se todo mundo não tiver esse mesmo conceito, provavelmente a engrenagem não funciona, os dentes vão comer a engrenagem a cada minuto, certo? E com isso, nós não vamos conseguir adaptar essas pessoas a desenvolverem um bom projeto.